Muito bem, irmãos, amigos, vamos à sétima pregação sobre a história de José. Fizemos uma interrupção de 2 mensagens para não ficar muito cansativo e já retornamos. Deverão ser 10 ou 11 no total. Nós vamos abranger hoje 2 capítulos. Eu pensei em resumir com minhas palavras, mas é tão bonito o trecho, e essa parte das Escrituras é tão detalhada, eu acho que o tempo que eu vou passar explicando deverá ser equivalente ao tempo que eu vou ler. E é muito mais rico ler, porque estarei lendo diretamente das Escrituras, e é uma linguagem muito fácil, muito detalhada até, e gostosa. Então, eu vou ler boas porções hoje de Gênesis, e parando na hora que eu achar conveniente. O título da pregação, apesar de falarmos de vários assuntos, mas o que eu coloquei mais ênfase foi: o pecado vem atrás. Então, Gênesis 43, vamos ler até o versículo 14. Diz assim, Gênesis 43, de 1 em diante. Só lembrando que o 42 terminou com Jacó recusando-se a deixar os filhos voltarem com Benjamim, o filho mais novo, como José, lá no Egito, tinha exigido. Ele prendeu Simeão, ou Rubens, o Simeão mesmo, que é o segundo. Esse fica e vocês podem ir, mas só solto o irmão de vocês quando vocês trouxerem Benjamim. E Jacó então se recusou e disse: não vai, e acabou-se. E assim encerramos o capítulo 42, a mensagem passada. Então, continuando, a fome persistia gravíssima na terra. Certamente eles tinham já consumido o alimento que eles tinham trazido do Egito. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, está aí escrito, disse-lhes seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, o nome era José, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimentos. Se, porém, não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel é Jacó, mesma pessoa: por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhais outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: envie o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, no caso de Benjamim. Da minha mão o requererás, se eu não tu trouxer, e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta, segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isto: tomai do mais precioso desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas.
Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, no caso Simeão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história belíssima. Lamentamos um pouco ter que segmentar em tantas partes, mas é uma história longa e com tantas lições que não poderíamos fazer de outra forma. Pena que não podemos toda vez contar o que já passou para os que perderam até aqui acompanharem, mas não teríamos condições, porque iríamos tomar uma boa parte da própria pregação. Nos ajuda a entender o que se passa aqui, aprender do Teu Espírito Santo as lições e praticá-la em nossas vidas, porque este aspecto da aplicação prática é fundamental para a utilização e o benefício da Tua Palavra em nossas vidas. Toca corações de nós que somos já salvos em Cristo e de aqueles que ainda precisam tomar esta decisão seríssima na sua vida, que é aceitar Cristo como Salvador. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Interessante que Jacó toma todas as providências para agradar o tal homem lá no Egito, que era José, ele não sabia. Manda levar aqui presentes de toda ordem, frutos lá do que eles tinham lá, mel, aromas, mirra, pistácia e etc. Mas no versículo 14 ele diz: Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem. Ele sabia que precisava da ajuda de Deus. Era a interferência de Deus no coração de José que iria definir toda a situação. Mas ele não deixou de tomar as providências dele, típico da vida cristã. Faça o que você pode fazer, o que está ao seu alcance. Leve do melhor da terra, leve presentes para este homem, agrade este homem, até aí eu posso fazer. Entrar no coração daquele homem para que ele seja receptivo a vocês, eu não posso, só Deus. Aí ele então expressou o desejo: espero que Deus dê misericórdia para vocês na frente desse homem. Muito interessante isto. Então, não perca de vista esses dois aspectos da vida cristã. Faça, se esforce, tente fazer o que está ao seu alcance, mas tente mesmo, arduamente. Não fique esperando só Deus agir. E nem o contrário. Não faça tudo aqui de uma maneira extremamente atuante, quase como se Deus não fosse importante, não fosse, aliás, fundamental. Os dois aspectos. Bom, no fim, Jacó se rende. Se perder os filhos, sem filhos ficarei. Em outras palavras, eu desisto. Ele tentou segurar Benjamim, não soltou o menino, comeu tudo que tinham trazido do Egito, ele e a família dele, os servos, a casa dele. Quando terminou, ou estava terminando, voltou o problema, a fome continuava gravíssima, não tem mais comida do jeito que não tinha antes, da primeira vez que eu enviei a vocês, e agora, e ele parece que esqueceu, quando disse, vão lá comprar de novo. Eles disseram, papai, nós não podemos ir, quase como disseste, tu não esqueceste, não, nós não podemos ir sem Benjamim, o homem exigiu, e tu não deixaste. Quanto tempo se passou, eu não sei, semanas, uns meses, não sei. Eu sei que esse tempo todo,
Jacó resistindo, e ele via a comida acabando, é óbvio. E na mente dele devia estar um problema não resolvido, e uma resistência grande, o bom senso, fora a confiança em Deus, até o bom senso dizia, a comida está acabando, e não tem jeito, vai ter que levar o menino arriscando que esse homem lá esquisito, lá no Egito, devolva meu filho de volta, e ela ainda devolve o outro, que está preso lá, esperando a volta dele, no caso de Simeão. No fim, Jacó, dias depois, semanas depois, ou meses, não sei, se conformou. Não tem jeito. Ou eu entrego tudo a Deus, ou não há solução. Demorou, mas terminou cedendo. E confiou em Deus, ou mostrou uma confiança em Deus, que estava difícil mostrar, um pouco, ou médio, ou muito, eu não vou medir a confiança de Jacó em Deus, mas ele demorou a chegar ao ponto de dizer, pois vai. E ele foi literalmente premido pelas circunstâncias. Confiar em Deus é uma coisa que nós somos tão lerdos. Jacó já tinha passado por, estava velho Jacó, já tinha passado por coisas espetaculares na vida dele, pontos altos, pontos baixos. A vida de Jacó é muito, muito interessante, cheia de histórias para contar de todo jeito. Ele já tinha visto a mão de Deus, ouvido Deus falar, visto Deus em visão, e visto a mão de Deus invisível no dia a dia da vida dele, lá com o sogro Labão, um homem complicadíssimo. Então ele tinha muita experiência com Deus, não era um novatinho na fé, não, Jacó. Mas parece que era aqui. Ele não cedeu rapidamente. E não tem como deixarmos de nos lembrarmos de nós mesmos. Do jeito que é triste não confiar em Deus, ou sermos lerdos em confiar em Deus, é tão bonito quando nós lemos na Bíblia histórias como Noé fazendo a arca, recebendo de gozação de todo lado e fazendo um navio no meio da terra seca, coisa ridícula. Pois é, mas Deus mandou ele fazer, ele enfrentou a oposição, pregoeiro da justiça, como ele é chamado, além de falar a palavra de Deus, ele construía a arca, e é lindo ver isso, isso anima a nós. Abraão indo para Canaã, o bisavô de José, avô de Jacó, indo para Canaã, para uma terra que não sabia nem onde era, nem o que era, e Deus mandou, vai para lá, e foi, e depois chegando lá, tomou o seu filho, rapazinho, fruto da promessa que Deus havia feito, que ele ia ter um herdeiro, nascido com o pai já velho, a mãe já velha, e lá vem Isaac, nasce, aí quando ele cresce, Deus diz, mata esse menino para mim, sacrifica-o, aí vai Abraão e sacrifica Isaac, mentalmente, no coração dele, porque a faca já estava pronta lá, o cutelo, para descer em cima do coração do menino, quando o anjo diz, para, mas é lindo demais ver a confiança de Abraão, Davi enfrentando Golias, contra todas as probabilidades humanas. Não sei se você já percebeu, Golias parece que era pouco ele ser tão grande e tão bem armado, ele tinha um escudeiro. Eu digo, agora bastava o escudeiro para dar conta de Davi, pois tinha um escudeiro ainda, e Davi não quis saber de coisa nenhuma disso, e foi absolutamente pela fé, tomado de zelo pelo Deus de Israel. Hoje vão saber que tem Deus em Israel, é bonito demais. Daniel enfrentando os leões, e quantos exemplos belíssimos nós vemos na Bíblia de confiança em Deus. Aqui o grande patriarca demora e não nos dá uma bela lição, não. E uma coisa que magoava claramente o Senhor Jesus Cristo era a falta de fé, ou falta de confiança.
lá naquele barco, na tempestade, ele estava dormindo, cansadíssimo, e o acordaram até com uma frase um pouquinho agressiva, talvez não fosse a intenção dele, certamente não era, mas: não te importa que pereçamos? Não te importas? Eu tenho uma pregação sobre aquela passagem, deu saudade agora, vontade de pregar sobre aquela passagem, é linda aquela história. Não te importa que pereçamos? Logo, para quem estava perguntando isso? Aí ele repreende o mar, a tempestade passa, mas ele deixa claro, abre o coração: por que sois assim tímidos? A palavra no original significa covardes. Interessante é que essa palavra tímido aqui não está em oposição à coragem, porque ele diz: como é que não tendes fé? Então é timidez de fé, é uma fé acovardada, não é coragem física de enfrentar a tempestade, cair dentro d'água e tal. Não, talvez até tivessem também esse medo lá, quem é que não teria? Mas é interessante notar que ele contrasta a palavra covardia ou fraqueza com fé. Foi isso o que o magoou, falta de confiança nele. O fato é que Deus jamais deixa de trabalhar em nós, visando confiarmos mais nele. E ele estava trabalhando ainda em Jacó. O plano estava em pleno desenvolvimento na vida de José e, obviamente, de Jacó. E Deus permite situações complicadas, demoradas, permite grandes impasses em nossa vida, muitas vezes até que o crente cede e diz: tudo bem, Deus faça o que lhe aprouver, mas não deixe chegar no limite, não deixe chegar tão longe, não. Pessoalmente, teria sido mais bonito, apesar de que é fácil dizer, teria sido mais bonito a fé daquele homem, daquela mulher, é fácil dizer assim, né? Conforme podem dizer para mim também, teria sido mais bonita a fé do pastor Mauro, ter sido maior, tudo bem, mas teria sido mais bonito. Na hora que chegou, eles querem Benjamim, e Simeão ficou, pois levem, estou morrendo de medo, já perdi José, Simeão já está lá arriscando morrer, ainda vai levar Benjamim, um homem esquisito que tem por lá, ele não vai devolver meu filho. Ai meu Deus, mas Senhor Deus, tu mesmo, porque estou dizendo, ai meu Deus, é isso mesmo, leva amanhã de manhã logo, resolver logo isto. Teria sido mais bonito, embora, repito, não é muito meu feitio estar apontando para alguém e dizer teria sido mais bonito assim, mas se estamos procurando exemplos para a nossa edificação espiritual, vamos explorar. Faça o que lhe aprouver. E lá se foram com Benjamim e tudo. Versículo 15 em diante. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram a mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta, estava com medo até de entrar na casa de José, isso é uma arapuca, uma armadilha, e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimentos. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse, no caso, o mordomo de José: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal.
o vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Paremos. Tudo era motivo de medo para os irmãos de José. Já tenho comentado isso na mensagem passada e vou comentar hoje de novo. Até eles serem levados para a própria casa de José, e ele dizendo, eu vou almoçar com eles hoje, não resolveu. Medo. Qualquer coisa que acontecesse, medo. E sempre um temor associado com a justiça divina. Não há opção, não tem jeito. É uma vida miserável, a do pecador consciente, que carrega uma culpa da qual não consegue tratar diante de Deus. Vou repetir. Vida miserável é a do pecador que é consciente do seu pecado e não consegue, ou não quer, ou não tenta tratar a sua culpa diante de Deus. E esses homens estavam nessa situação, angustiados. Ao menor sinal de problema, eles se angustiavam. Medo. Aí vem alguém e os acalma. Quem? O mordomo de José, um egípcio, obviamente. Vem e fala de Deus para eles, dizendo que o dinheiro deles, que eles encontraram na boca do saco, foi presente de Deus. Parece o próprio José falando. De quem será que o mordomo aprendeu coisas do Deus de José? Do próprio. E não um Deus pagão, mas o Deus de Jacó, porque o mordomo diz, o Deus dos vossos pais, do vosso pai. Curioso isto. E aqui temos quase uma ironia. Os patriarcas ali, 10. De quem sairiam 10 das 12 tribos de Israel, ali presentes, sendo consolados e instruídos nas coisas do Deus de Israel, por um servo egípcio em pleno Egito. Impressionante, isso eu notei. Talvez passe desapercebido isto, mas os 10 filhos de Jacó, os 10, quer dizer, 10 dos filhos de Jacó, aqui, poderíamos dizer até 11, que o outro já tinha sido solto também. Sabe de uma coisa? Fiquei a pensar, o crente com pedigree teológico, com alguns títulos na frente do nome, que hoje é altamente buscado, quase perseguido hoje, uma valorização, às vezes eu acho meio exagerada, por DDs, PHDs e THs, Ms e coisas desse tipo. Então, às vezes o crente com alto pedigree teológico, ou alta posição na igreja, ou que não tenha pedigree teológico e nem grande posição na igreja, mas é um crente antigo, conhecido como um crente velho, velho no sentido de fé, antigo, firme na fé. Se ele estiver fraco espiritualmente, facilmente, ele pode vir a ser ensinado nas coisas de Deus pelo mais simples dos crentes, e até mesmo por um não crente. Deus pode utilizar para falar de coisas, às vezes, elementares, mas altamente necessárias para aquele crente, antigão, bom de teologia, pastorzão, seja lá do que for, precisa, porque está fraco espiritualmente, está frágil, como aqueles homens estavam. Aí Deus se utiliza de um servo egípcio, homem muito provavelmente pagão, idólatra, com um monte de deuses que havia no Egito. Aí vem este homem e fala de um Deus, o
Deus de Jacó. Para quem? Para os filhos de Jacó, que seriam os patriarcas. É impressionante isto, humilhante. Pois prepare-se você, crente, antigo, conhecido nas Escrituras, que tem posição na igreja, ou coisa desse tipo. Se isso vier a acontecer um dia, aceite a exortação, que talvez alguém no meio da rua, que você nem conheça, ou crente, humilde ou não, diga uma frase para você, ou fale alguma coisa de Deus que você está precisando ouvir, lhe instrua nas coisas de Deus, como aquele homem fez com os 10 patriarcas. Se acontecer um dia com vocês, seja humilde. Fique imaginando um homem daquele, qualquer um daqueles irmãos, quem é você para falar de Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, para nós? Só que eles estavam numa posição muito delicada e muito frágil, né? Mas tiveram que aceitar. Mas eu entendo que Deus providenciou isso para eles, porque eles precisavam. Então, baixe a crista, como se diz, baixe o pescoço, e nas coisas espirituais admita que o mais simples dos irmãozinhos pode estar muito melhor espiritualmente do que você, muito mais perto de Deus do que você, e até um descrente que não está perto de Deus, coisa nenhuma, mas Deus se utiliza dele para falar dele, Deus, a você. Fica essa observação aí. E voltando de quebra, o servo tirou Simeão da prisão. Na realidade, onde é que ele estava? Na casa de José. Então parece que Simeão estava bem tratado, talvez num quartinho ali na casa de José, não sei, ou uma prisão muito confortável, não sei. Temos um pouco de informação, mas o fato é que eles estavam na casa de José, esperando José para almoçar, aí lá vem Simeão, que o homem liberou, obviamente por ordem de José. Então, o versículo 24. Tendo nós, versículo 24, pronto. Depois, levou o mordomo, estou no capítulo 43, levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de que me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se de novo. Lembra do sonho de José? Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, era o único irmão dele de pai e mãe, como já falei, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Passagem altamente emotiva e que toca nas emoções da gente. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se, ele queria chorar mais. Foi pouco. Conteve-se e disse: servia a refeição. Serviram-lhe a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porque é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua progenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Então vemos aqui uma carga de grande emoção, quando José sai para chorar,
Não sei o que passava no coração dele quanto ao momento exato de se identificar, mas ele ainda queria trabalhar com os irmãos, pelo que os irmãos fizeram, e não estava na hora ainda. E ele visivelmente preferia Benjamim, dando 5 vezes mais do que deu para os outros irmãos. Como já comentei, ele era o único irmão de pai e mãe de José, não havia tomado parte na conspiração contra ele também. E continua, vamos no 44. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam seus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do meu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra. E nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Então ele foi até bem mais condescendente do que os próprios irmãos tinham dito. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho, tudo estudado, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isso que fizeste? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Paremos aqui. José eleva o nível de tensão e de angústia dos irmãos ao nível altíssimo agora. José estava sendo malvado, José estava sendo sádico, por acaso fazendo este jogo com os irmãos. Eu não olharia assim de forma alguma, especialmente pelo que vem na frente na história dele, que mostra o coração dele. Talvez sem essas informações que nós já temos, seria o caso de perguntar: esse homem é vingativo, hein? Ele está agora como o leão bota a pata em cima do ratinho e levanta o ratinho corre de novo. Aí levanta de novo. O gato gosta de fazer isso com o rato também. Eu gosto de brincar às vezes, até matar o rato. José estava brincando, fazendo seus irmãos de ratos, bota a mão e tira, bota a mão e tira, só para vê-los sofrendo. Não é isso que se conclui
vendo a história de José. Eu não vou adiantar, mas não é isso. É óbvio que José queria levar os irmãos ao fundo do poço, em termos de culpa, em termos de desespero, da necessidade, e causando neles a necessidade de se entenderem com Deus, e entenderem que Deus estava cobrando o que eles fizeram, e precisavam prestar contas com Deus. É evidente que essa era a intenção no coração de José. Fica evidente, pelo que se vê depois. E tudo indica que alcançou o objetivo. Quando vem Judá, que agora assume a liderança, e não explica nada. Que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? Ele faz 3 perguntas retóricas. Judá, angustiadíssimo aqui, não tem jeito. E como nos justificaremos? Não tem justificativa não, agora não adianta. Aí o próprio Judá interpreta: Deus achou a iniquidade dos teus servos, na mosca, no alvo. Exatamente o que José queria. Fim da linha, não adiantava mais argumentar, e nem eles iriam mais procurar entender em termos humanos o que estava acontecendo. Coisas muito estranhas estavam acontecendo desde o momento que eles chegaram na primeira vez diante daquele homem tão estranho e esquisito aos olhos dele. Não, acabou, nós não vamos mais nem raciocinar para poder argumentar com o Senhor. Não. Isso aqui é coisa de Deus. Saiu da esfera aqui humana. Ou mesmo que envolvesse a esfera humana, mas tinha uma instância superior agindo nessa história aqui. Nós estamos nessa situação porque Deus nos levou. E Deus nos levou porque Ele encontrou iniquidade em nós e resolveu cobrar. É como se dissessem: agora nós vamos ter de nos entender diretamente com Deus. Chegou o ponto. E se entregaram a José como escravos. Não tem mais o que conversar, não tem mais o que argumentar, não falaram mais no pai, nem em ninguém, acabou. Pronto. Uma das formas que a Bíblia se utiliza para afastar o homem do pecado e mostrar a gravidade do pecado e o poder ofensivo do pecado a Deus, é mostrar que o pecado cola na pessoa, deixa um rastro, e será cobrado um preço, não apenas pelas circunstâncias da vida aqui, mas pelo próprio Deus, que se utiliza das circunstâncias, e além disso ainda vai cobrar diretamente, de uma maneira que a gente nem imagina, no julgamento eterno, o julgamento envolvendo coisas eternas. Eu vou ler algumas passagens panoramicamente, não precisam me acompanhar, para vocês apenas terem uma ideia deste ponto que eu estou comentando aqui, do que a Bíblia tem a falar, ou a dizer, ou a ensinar, ou a precaver, ou a ameaçar, entenda como quiser. Com certeza é para o seu bem, para o nosso bem que a Bíblia alerta essas coisas. Salmo 90, versículo 8, diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Podem estar ocultos a nós, mas a ele, Deus, não está. Mas antes de falar no oculto, no pecado oculto, ele falou de iniquidade de uma maneira geral, ou seja, as nossas iniquidades, a iniquidade do pecador está diante de Deus. Quer seja iniquidade clara aos olhos do pecador, quer seja oculta, não importa, está diante de Deus.
Falei hoje, pelo menos, da capacidade de Deus escanear a alma humana de fundo nos nossos corações. Um pouco mais adiante, Salmo 140, versículo 11. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Tudo é para mostrar que o pecado persegue. Aliás, é o título da pregação, que diz que enfatizar isto: o pecado vem atrás. E é bom você sair daqui, crente ou não, com esta ideia: o pecado vem atrás. A maneira de perturbar um crente é diferente da maneira com que o pecado perturba alguém que nem tem a salvação ainda. Eu não vou detalhar isso aqui agora, mas essa frase serve tanto para um como para o outro. O pecado vem atrás. Provérbios 13 e 21. A desventura persegue os pecadores. É dura a afirmação, mas os justos serão galardoados com o bem. Isaías 3 e 11. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Mais duas do Novo Testamento. Romanos 2 e 9. Apóstolo Paulo agora escrevendo: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Fez o mal, pecou, vem tribulação, vem angústia, de alguma forma. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas nas trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. No caso, falando do crente, mas alertando que Cristo trará tudo, 100% do que foi praticado por você, de ruim, de pecaminoso, de ofensivo a Deus. Graças a Deus que o crente tem todo esse conjunto de pecados perdoados, o conjunto perdoado em Cristo. Aquele que não tem Cristo, não tem, e vai ter que ser jogado no lago de fogo eterno. Mesmo assim, o pecado do crente aqui, ele perturba a vida aqui, ele perturbará a vida lá, no sentido de que perderá galardões, deixou de acumular mais tesouros no céu. O que é que nós vamos fazer exatamente com essa diferença de tesouro no céu? A Bíblia não fala bem, não explica em detalhes, mas fala em galardões, em ganhar galardões, em perder galardões, fala em tesouro maior, em tesouro menor, fala em maior no reino dos céus, fala em menor no reino dos céus. Então é evidente, haverá diferença sim, de padrão espiritual no reino dos céus. Não sabemos exatamente de que ordem, como será isto, mas haverá. Então não é só uma questão de sou salvo e pronto. O que eu já poderia ter feito pela minha alma, já fiz. O que foi? Aceitar Cristo como Salvador, ganhei de presente esta fé de Deus, já exerci, estou salvo. Pronto, acabou. Não é assim.
Tudo bem, até aqui é o que você poderia e deveria ter feito mesmo, resolveu o destino eterno da sua alma. Então, o fundamental é isto mesmo, o mais importante. Mas não deve parar aí. E muitos crentes param aí, ou relaxam, ou deixam de dar importância devida à necessidade de fugir do pecado, de tratar os seus pecados com Deus quando vier a cometê-los. Foge, sai de perto. Então, o pecado não, ele já perdeu a força, sim, no crente, de mandá-lo para o inferno. Sei disto, mas não deve ser motivo para achar que o pecado não tem mais força nenhuma em você, ou dizendo de outra forma, não tem mais nenhuma capacidade de perturbar a sua vida. Você não imagina o poder do pecado, seu crente, hoje, o poder do pecado de perturbar a sua vida, aqui e lá. Aqui e lá. É muito maior do que você pensa. Leve mais a sério, irmão em Cristo, a necessidade de correr do pecado. Sai de perto dele, porque maltrata muito. Esses homens aqui estavam sofrendo terrivelmente, por causa dessa iniquidade que Deus achou, conforme eles mesmos disseram, estavam com toda a razão. Crente, fuja do pecado. Não crente, fuja do pecado. E aí, no caso, eu diria, fuja de todos os seus pecados de uma vez só, em termos de condenação, e confesse-os a Cristo, e peça, implore que Cristo salve a sua alma, e lhe livre do inferno. Depois, você sendo crente, já com essa questão resolvida, você agora passa a ser um herdeiro do céu, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você então vai cuidar dos seus pecados como um crente, como eu estou explicando aqui para os irmãos de Cristo, e para mim próprio. Todos devemos fugir do pecado. Voltando, é a última parte que eu vou tratar hoje, versículos 17 em diante, lá para Gênesis 44. Só lembrando que Judá, então, desiste de argumentar com José e se joga nas mãos de José como escravo, ele e seus irmãos todos. Pronto. Mas ele disse, José, agora toma a palavra, longe de mim que eu tal faça. Não precisam vocês ficarem como escravos, não. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo, Benjamim. No entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse, é bonita essa defesa que Judá faz aqui, observe. Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos, tendes pai ou irmão? E respondemos a meu Senhor, temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos, trazei-mo, para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor, o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos. Pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, era a mulher amada dele. Um se ausentou de mim, e eu disse,
certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirartes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas camas cabelos brancos, com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu até o servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se eu não o tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Uma argumentação de grande voltagem emocional aqui da parte de Judá, apelando para qualquer corda de caridade que José tivesse no coração, extremamente humilde, e ele coloca diante de José. Resultado, não vou dizer agora. Como é que isso tocou o coração de José? Eu quero encerrar com uma observação. Depois do próprio José, o principal personagem de toda esta história, muito comentado, é Jacó. Quase tudo se passou em torno dele, das reações, desde a época que os filhos já bolavam fazer alguma coisa com José. Como é que nós vamos dizer para nosso pai? A preocupação com o pai. Em todos os momentos, na primeira vez que foram ao Egito, falaram muito no pai, de ser complicado tirar o filho do pai. Chegaram lá no próprio pai, o pai não deixou. E um drama grande em torno do coração de Jacó. Os filhos preocupadíssimos com o que iria acontecer com Jacó. É impressionante o respeito, a consideração que tinham com o pai. Tudo bem, reconheço que quando fizeram o que fizeram com José, infringiram isto, claro. Mas o que eu posso dizer é que o ódio a José cegou tanto aqueles homens que eles passaram por cima até da consideração com os sentimentos do pai. Mas que tinham muita consideração, foram cegados naquele momento. Mas tinham, é óbvio, está aqui escrito, o tempo todo preocupados. Inclusive, quando Jacó não deixou Benjamim ir para José, assim que eles chegaram de lá, eles eram os homens, eles podiam dizer, pois, papai, nós vamos levar Benjamim, desculpe, na marra, porque nós vamos morrer aqui com fome, tu mesmo vai morrer, nós, nossos filhos, lamento muito, papai, Benjamim, te apronta aí, porque, papai, você não vai nos impedir, velho, 10 homens, vamos lá, Benjamim, e acabou-se. Não levaram respeito à palavra do pai. E nos tempos antigos, a ideia do patriarca ainda hoje é, em povos orientais, muito importante. E a Bíblia fala muito, muito sobre o pai e a mãe, especialmente o pai, para honrar pai e mãe, respeitar, não somente obedecer, porque obedecer se limita mais à fase infantil e adolescente. Depois já adulta, não tem mais essa questão de obedecer, perde o sentido. Mas a ideia de respeito, de consideração, de honra, é por toda a vida. E a Bíblia é fortíssima, Novo Testamento inclusive, quando fala desta necessidade. E eu quero terminar com esse toque
de que a instituição da família, hoje, vocês sabem, está em crise profunda. E como uma consequência natural disso, infelizmente, a autoridade paterna anda muito abalada. A ideia de obediência aos pais, de respeito aos pais, de honra aos pais, está bastante perdida neste mundo. Filmes, seriados, desenhos. Meus meninos eram adolescentes ainda, já tinha filminhos sobre um pai que é atabalhado, abobalhado, e não tinha moral nenhum com os filhos. Desenho animado, e a gozação em cima do pai o tempo todo, era um bobão, e essa ideia, e isso cada vez crescendo mais. E eu queria só apelar para que você, crente, se apegue a esses valores no que concerne a questão da honra, do respeito, e no caso de adolescente e criança, obediência ao pai. E a você, pai, eu poderia dizer muito, mas eu vou encerrar. Quero só destacar o seguinte: ensine a seus filhos que você é autoridade constituída por Deus e haja com autoridade. Exija respeito, obediência. Exigir honra, um pouco mais complicado, mas se você plantar no coração do seu filho o que é um pai, no sentido bíblico, e responsabilidade que ele tem para com seus filhos, e a autoridade que você é, e mostrar amor, e mostrar disciplina, tudo numa dosagem, debaixo de um pedido contínuo de sabedoria diante de Deus, com absoluta certeza, esse filho vai honrar seu pai e a sua mãe. A não ser que o pai não erre muito, né? Não, mesmo o pai errando, o filho vai honrá-lo, porque o filho sabe, não vai demorar a entender que o pai é falho, a mãe é falha, todos somos falhos, mas filho nenhum vai deixar de honrar o pai ou mãe por causa das falhas deles, não. Se foram educados debaixo de respeito, de obediência, de humanidade, de amizade, de amor, os defeitos serão facilmente perdoados e até esquecidos. Mas me chamou a atenção esse aspecto de Jacó. Ele era central na mente daqueles homens. É para ficar Benjamim? E nós íamos? Papai, lamentamos muito, ó. Benjamim ficou. Mas nós trouxemos Simeão. Trocamos um pelo outro. Deu na mesma. E uma tristezazinha aqui, papai, faz parte. Aí morre o pai de tristeza, que pena. Já estava tão velhinho, ia acabar morrendo mesmo. Era muito fácil. Era muito fácil. Mas a angústia deles mostra o tamanho da consideração que eles tinham. Talvez dentro disso já o arrependimento do que fizeram com José, o tamanho do sofrimento que causaram ao pai, tudo isso deve ter pesado bastante. Então, leve para casa hoje, crente, em pleno século 21, esta ideia que pai é para se respeitar muito e honrar, e mãe, enquanto o filho for vivo. Até o pai já morreu, a mãe já morreu, mas respeite ao menos a memória do seu pai e da sua mãe, especialmente, é óbvio, enquanto estiverem vivos. E você cuide de implantar os princípios bíblicos na sua casa, você como pai de filho pequeno, porque o pai que não disciplina, que não orienta como é para ser, e não se impõe como autoridade, ou mãe, provavelmente vai ter muita dificuldade em ser honrado por aquele pai, porque um dia eles vão entender que a falta de disciplina significou falta de amor. Pode até não ter sido, mas vão entender assim, e que Deus lhe livre de uma situação dessa. Aplique as Escrituras em cada detalhe da sua vida, especialmente como é o caso agora que eu estou enfatizando essa questão da honra aos pais. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra tão cheia de lições para nós, algumas bem escondidinhas, que a gente quase não percebe. Mas obrigado pelo que podemos aprender das Tuas Escrituras
e orienta a cada um de nós a podermos praticar imediatamente essas coisas na nossa vida. E de uma maneira muito especial, Senhor, pessoas aqui sem Cristo, tem misericórdia deles, e que eles cheguem a um ponto realmente de se entregarem a Cristo, evidentemente arrependidos de seus pecados, arrependidos e realmente que confessem com contrição de coração e peçam salvação. Cristo dará imediatamente. Ele tem tanto prazer nisto. Ele veio, ele morreu para vir buscar o que estava perdido. Ressuscitou, está hoje ao teu lado, pronto para salvar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.